Olá, bom dia a todos que estão vendo esse vídeo, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com a educação de todos aqueles que tiveram a topografia como disciplina em seus currículos. Podem ser técnicos ou podem ser engenheiros, e eu presumo que às vezes passou-se muito tempo e muitos conceitos foram esquecidos, e eu aproveito então esses vídeos com um trabalho voluntário para recordar e até ensinar alguns conceitos que foram esquecidos ao longo do tempo. Então eu quero nesta aula de hoje continuar aquela aula passada, que estamos tratando aqui da espiral de transição, né, partindo da dedução das suas fórmulas. Na aula passada, nós deduzimos a expressão que nos dá o offset a essa tangente, a tangente aqui que seria a reta, aquela reta que liga os pontos de interseção de uma estrada, PI a PI. Então aqueles offsets são determinados modernamente com auxílio da estação total. E nesta aula de hoje nós vamos ver como se deduz a expressão que nos dá essa distância do ponto de estação, onde se coloca a estação total, né, o ponto da tangente para a espiral, e essa distância ao longo da tangente, essa distância d1, ela será então fornecida pela estação total. Essa distância que é fornecida pela distância total, ela está numa fórmula, num algoritmo embarcada na estação total. Então o topógrafo, o engenheiro, acionando a tecla adequada, ele faz com que no visor apareça essa distância que ele necessita para que esse ponto P3 da espiral seja locado. Então essa distância d1y, ela corresponde a esse ponto P3 da espiral. Mas eu quero aproveitar a oportunidade nesta aula de mostrar a vocês que a engenharia, ela é uma aplicação da ciência, ela usa a tecnologia para resolver os problemas que surgem na prática. A ciência, então, fornece aquelas expressões, aquelas funções matemáticas, e o engenheiro, então, ele vai procurar usar o algoritmo, a fórmula mais adequada em função da época, em função da tecnologia que ele tem. Hoje em dia, com os microprocessadores embarcados na estação total, nós podemos obter diferentes expressões para formar esses algoritmos para que o software seja, então, codificado, né, formado e embarcado na estação total. Vamos, então, nesta aula de hoje, procurar discutir, analisar essa questão para que vocês vejam que na engenharia não tem, assim, fórmulas prontas, fórmulas exatas. As fórmulas, às vezes, né, e muitas vezes, elas são aproximadas, e o engenheiro deve estar ciente das aproximações e das simplificações que foram feitas e analisar se aquela simplificação é mais adequada ou não. Então vamos a essa aula de hoje para ilustrar o que eu estou acabando de falar, né? Então nós temos aqui então essa tangente, que é a tangente a um arco de espiral, a um trecho de uma espiral, né? E esse trecho de espiral, ele vai sendo dividido em pedaços infinitesimais dl. E essa distância y ao longo da tangente, ela será então a soma de todas essas distâncias paralelas à tangente que nós podemos formar com a projeção desses segmentos dl
numa paralela, né, numa paralela à tangente, né? Então nós formamos vários triângulos infinitesimais e vamos então projetando nessa tangente as distâncias desses triângulos infinitesimais, né, os catetos, paralelos a essa tangente. A distância para um ponto M qualquer da tangente será a soma de todas essas componentezinhas de cada um desses lados, arcos DL infinitamente pequenos. Então aqui está o resumo. Ao se dividir o comprimento da clotoide em pequenos pedaços DL, partindo do TS, tangente à espiral, até o ponto M qualquer da espiral, a distância de qualquer ponto da espiral ao longo da tangente, esse Y, é a soma das componentes dos arcos DL projetadas sobre a tangente. Então vamos considerar um triângulo infinitamente pequeno em qualquer ponto da espiral. Temos esse triângulo aqui, cujos catetos, o lado inclinado, né, aquele lado DL infinitamente pequeno do arco de uma espiral, e esse lado qualquer, ele forma uma tangente, né, uma tangente, prolongamento da tangente a esse arco DL, forma um ângulo S com a tangente à espiral, e nós vamos então deduzir a expressão diferencial da tangente, da distância ao longo da tangente. Então temos aqui esse triângulo infinitesimal, e nós vemos então pela figura, lembrando aqui a definição de cosseno, que o cosseno desse ângulo S, desse triângulo retângulo, é igual ao cateto adjacente dy pela hipotenusa dl. Então, esse elemento dy, que seria um elemento ao longo dessa distância, ao longo da tangente, é o dl vezes o cosseno de S. E nós já vimos na aula passada que esse ângulo S é igual ao comprimento desde o ST até esse ponto particular M da espiral, esse comprimento L da espiral ao quadrado, dividido por 2 vezes o raio do trecho circular dessa curva da estrada, vezes o comprimento LC, que é o comprimento total da espiral. Isso vimos na aula passada, quem não se lembrar, faça lá uma revisão. Então, levando isso aí na expressão diferencial do dy, nós estamos que o dy é igual ao dl vezes o cosseno do L ao quadrado sobre 2RC. Essa expressão entre parênteses é a expressão do ângulo S em radianos, né? L ao quadrado sobre R vezes LC, que vai dar metro ao quadrado sobre metro ao quadrado, e a dimensional, então isso é um ângulo em radianos. Chamando então, vamos chamar de uma variável t a esse ângulo que está entre parênteses, e fazendo com que esse k, essa variável t é L2 sobre k, e o k é o denominador desse arco S, que é 2 vezes R vezes LC. Então a nossa expressão fica sendo dy igual a dl vezes o cosseno desse ângulo L ao quadrado sobre K. Para se obter a expressão finita da distância y ao longo da tangente, uma maneira é usar o cálculo diferencial. Então, integrando ambos os membros dessa equação diferencial acima, nós temos que a integral do primeiro membro, a integral dy, vai ser a integral do segundo membro, que é cosseno de L ao quadrado sobre K vezes dl. Bom, porém, essa integral ela não tem uma solução de forma fechada. Ela é difícil de integrar e, além disso, não há uma forma fechada, não se chega a uma forma fechada para ela. Portanto, como nós já vimos na aula passada, para se obter o x, recorre-se à série de Taylor do cosseno para se obter o polinômio equivalente ao cosseno.
Entretanto, né, para chegar a essa série do cosseno, vamos fazer uma mudança de variável. Vamos voltar novamente à variável t, que é L2 sobre K, e vamos então ver nessa variável t qual é a diferencial dela. O dt, então, diferenciando ambos os membros, vai ser igual a diferencial de L ao quadrado, vai ser L 2L dl. E o K é constante, não se altera na diferencial. Então já temos então o T e o dt. Portanto, o dl aqui, nessa integral que estamos querendo mudar a variável, o dl então seria o K sobre 2L vezes dt. Nessa nova variável, a integral de dy será então o K sobre 2L cosseno de t dt. Pronto, então agora já temos o cosseno de t e sabemos achar a série de Taylor do cosseno de t, né? A série do cosseno é essa que está aqui. Sinais alternados, mais de menos, e 1 menos t ao quadrado sobre 2 fatorial, t a quarta sobre 4 fatorial, t a sexta sobre 6 fatorial, t a oitava sobre 8 fatorial. Na aula passada nós vimos a série do seno, aqui seria a série do cosseno. O caminho seguido na aula passada para achar o offset x, que envolvia o seno, foi usar o polinômio equivalente desenvolvendo o seno em série de Taylor. Entretanto, vamos seguir um outro caminho nessa aula de hoje, procurando dar mais uma bagagem a vocês sobre a utilização da matemática na engenharia, na topografia, para que nós obtenhamos os algoritmos mais apropriados e possamos, então, julgar o quanto um algoritmo é melhor do que o outro. Vamos seguir um outro caminho. O caminho que vamos seguir aqui para achar essa expressão do dy é usando o desenvolvimento polinomial de Newton. Que desenvolvimento polinomial de Newton é esse? Bom, deixa guardado aqui. Primeiramente, eu quero recordar a vocês a fórmula para correção do lado inclinado em lado horizontal. Isso é muito usado em topografia. Na topografia, nós medimos lado inclinado e precisamos do lado reduzido ao horizonte, e uma das maneiras é fazer uma correção a ser aplicada a esse lado inclinado. E vamos recordar então isso. Então nós temos esse lado inclinado D e o lado horizontal D minúsculo. D maiúsculo é o lado inclinado e o D minúsculo é o lado horizontal. E H, então, é o desnível entre esse lado e o horizonte, e o lado horizontal. Se nós projetarmos esse lado inclinado D no lado horizontal, né, fizermos uma rotação de D em torno ali da interseção dele com o lado horizontal, nós vamos ter, então, uma expressão C, uma variável C que eu coloquei ali, que vai, então, nos mostrar que esse lado horizontal ele pode ser obtido subtraindo-se essa correção C do lado inclinado D maiúsculo. Então, esse D é a distância horizontal, o D é a distância inclinada e o C é a correção a ser dada ao lado inclinado para nós o transformarmos no lado horizontal D. Então, pela figura, aplicando Pitágoras nela, nós temos que o D maiúsculo ao quadrado é igual ao D minúsculo ao quadrado mais o H ao quadrado. Então, esse lado horizontal ao quadrado será o D maiúsculo ao quadrado menos o H ao quadrado. Colocando o D ao quadrado em evidência, nós temos então que o D ao quadrado vai ser aqui D ao quadrado, abre parênteses, 1 menos H2 sobre o D ao quadrado. Colocamos aqui o D2 em evidência.
Estou recordando. Extraindo a raiz quadrada, nós vamos ter que a distância horizontal D será, então, essa raiz quadrada que nós apresentamos aí. Tirando o D ao quadrado debaixo do radical, nós ficamos, então, que o D vai ser essa distância inclinada vezes esse radical. E dividindo ambos os membros por essa distância inclinada D, nós temos essa expressão aqui, D dividido por D é igual a esse radical. Vamos ter, então, extraindo a raiz quadrada, colocando a raiz quadrada só sobre essa expressão, a raiz quadrada é igual a o que está entre parênteses elevado a 1/2. Isso aí é uma propriedade da raiz quadrada. Elevando-se uma variável qualquer a 1/2 é como se estivéssemos extraindo a raiz quadrada. Então, prosseguindo. Vamos aplicar aqui nessa expressão a propriedade das proporções. Tem uma propriedade das proporções em que eu quero lembrar a vocês que nesse segundo membro aqui é como se esse segundo membro estivesse no numerador e no denominador estivesse a unidade, estivesse o 1. Então a propriedade das proporções ficaria assim. O numerador aqui, nessa razão que está aqui no primeiro membro, numerador menos o denominador está para o denominador, assim como aqui no segundo membro, o numerador, que é esse que está aqui, menos o denominador, que é o 1, está para o denominador, que é 1. Isso é uma propriedade das proporções que se aprende lá na sexta série, ou sétima série do primeiro grau. Esse D menos C, então, é a correção. D menos C é menos a correção, que o D é maior, que o D maiúsculo é maior que o D minúsculo. Então, menos C sobre D é o que temos aí no segundo membro. Agora, esse binômio no segundo membro, esse binômio aqui entre parênteses, 1 menos H2 sobre D2 elevado a 1/2, ele então pode ser desenvolvido em série binômica, que é um binômio do tipo. Então, eu vou lembrar vocês aqui. 1 mais ou menos x elevado a 1/2. Então, aqui tem a série do binômio, a série binômica. 1/2 de x menos 1 vezes 1, 2 vezes 4, x2, e vai tudo mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, e assim como está colocado aqui. Repara que no denominador nós temos o produto dos números pares, e no numerador, repetido aqui 1, nós vamos tendo o produto dos números ímpares. Então nós vemos aqui que temos uma maneira muito prática de obter qualquer termo desse desenvolvimento do binômio. No nosso caso, não é mais ou menos, é o menos, né? E essa série converge para o módulo de x menor do que 1, e o módulo é menor do que 1, porque o h é menor do que o d. Então o x, que é h sobre d, é menor do que 1, né? No nosso caso, o x vai ser o h sobre o d. E no nosso caso também é negativo, é o sinal de baixo, é o negativo. Então o binômio é todo negativo. Aqui também era mais ou menos, eu esqueci, ficou o menos, mas aqui no geral é tudo mais ou menos. Então, fazendo o x aqui no nosso caso é o h ao quadrado sobre d ao quadrado. É em módulo menor do que 1, então a série é convergente. Então nós temos aqui, eu vou truncar a série aqui, que eu vou ficar só com 3 termos, e nós vamos ver depois que são suficientes. Então 1 menos H2 sobre 2 elevado a 1/2 é igual a esse desenvolvimento binomial que está aqui, 1 menos 1/2. No lugar de x, então, é o H2 sobre 2, aqui seria o H2 sobre 2 ao quadrado, que é o x ao quadrado, e assim por diante. Então, prosseguindo aqui. Eu vou, então, nessa expressão aqui de cima, que eu quero a correção, eu vou subtrair menos 1
primeiro membro da equação e menos 1 ao segundo membro da equação, como está aqui, ó. Subtrair menos 1 no primeiro membro e menos 1 no segundo. Então, o primeiro membro, esse menos 1 cancelou com esse 1 aqui. E então, nós ficamos aqui com essa expressão sendo menos 1 meio, H2 sobre 2, menos 1 vezes 1, vezes 2 vezes 4, H2 sobre 2 ao quadrado. Agora, nós já sabemos que menos a correção sobre o lado inclinado é essa expressão 1 menos H2 sobre 2 elevado ao meio menos 1. É essa expressão que está aqui no primeiro membro dessa igualdade. Então está ele aqui, o menos C, eu vou multiplicar esse segundo membro aqui da correção pelo D. Então eu fiquei só com o C explicitado. Menos C é igual a D vezes esse parêntese, e tenho ele multiplicado, como está aqui, multiplicando o desenvolvimento binomial que está aqui no segundo membro. Eu multipliquei cada parcela pela distância inclinada D. Espero que vocês estejam acompanhando. Vai ser uma aula um pouquinho longa, mas é para vocês verem como é que se obtém essas expressões. Muitas vezes nos livros a fórmula vem pronta e às vezes o professor também não deduz, coloca a fórmula pronta. Vamos ver então como isso aparece. Então vamos então aqui continuar. Menos C igual a menos 1, repetir tudo aqui, menos D. E aqui então, nós vamos simplificar o D com D ao quadrado, o D com D, o D ao quadrado, D ao quadrado, a quarta aqui, porque aqui é H2 sobre 2 elevado ao quadrado, vai ficar H ao quadrado sobre D à quarta. Então eu posso simplificar pela distância inclinada que está no numerador, como eu estou mostrando a vocês aqui em vermelho. Então eu fiquei com essa expressão aqui para a correção. Então menos a correção vai ser o que está aqui em vermelho, que eu coloquei aqui. Menos H2 sobre esse 2D, menos o 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 4 é 8, H a quarta potência sobre D3. Já estou aqui com a fórmula da correção que está colocada aqui. E eu coloquei aqui o triângulozinho auxiliar que nos permite ver isso. Então, esta correção, subtraindo, né, a esse valor da distância inclinada, vai nos dar a distância horizontal. Essa é a expressão da correção. Repetindo aqui, a distância horizontal vai ser a distância inclinada menos a correção. Então eu vou voltar ao triângulo da espiral, aquele triângulozinho lá da espiral, logo no início da aula. Então o lado inclinado no triângulo da espiral, o DL, é essa distância inclinada D. O H é aquele offset dx, que sai da tangente, né, o offset para chegar ao ponto da espiral, é o dx. E o dy é o D, aquela distância ao longo da tangente, a espiral. Logo, o dy vai ser igual ao dl, que está fazendo o papel de D, menos a correção. Então é só subtrair essa correção desse lado infinitamente pequeno do arco da espiral. O H é o dx, então ficamos então que o dy, o elemento lá da tangente, lá ao longo da tangente, vai ser o dl menos o dx2 sobre 2dl, que o d é dl, e aqui menos, porque está entre parênteses, troco o sinal, dx4, o h é dx, sobre 8dl ao quadrado. dl é o cubo. Bom, repetindo aqui, né? Vamos tomar como uma aproximação desse ângulo S em radianos, isso aqui é tudo infinitesimal, dizendo que um arco em radianos, um ângulo em radianos,
é lá o cateto oposto dividido pela hipotenusa. É o arco dividido pelo raio, né? Então esse ângulo em radianos S, esse ângulo S, eu vou dizer que é dx sobre dl. É uma aproximação que está sendo feita aqui, não podemos perder isso de vista. Faremos uma série de aproximações para depois avaliarmos na vida real como é que fica. Então o dx aqui dessa expressão do dy, que está aqui, em termos desse ângulo da espiral, esse ângulo S, é o ângulo que subentende o arco da espiral desde o início da espiral, do ponto tangente à espiral, até um ponto qualquer do arco da espiral, né? É esse ângulo S. Então, levando esse dx lá na expressão, nós vamos ficar com a expressão do dy em termos desse ângulo espiral S. Então, onde tem o dx, vai entrar o SDL. Então, aqui vamos ter o dx ao quadrado, S ao quadrado, dl ao quadrado. Aqui vai ser S à quarta sobre dl à quarta, e o denominador não se altera. Podemos, então, simplificar os dl's do numerador com os do numerador com o denominador, como estamos vendo aqui. Estamos vendo o dl ao quadrado aqui com dl aqui, e o dl à quarta com dl ao cubo, como está aqui. Então, nós temos aqui a expressão como já simplificada, que sendo dl menos s ao quadrado vezes dl sobre 2 e assim por diante. Agora, vamos substituir agora esse ângulo S por esse valor que também vimos na aula passada. Isso é uma continuidade. Vocês têm que ver a aula passada também. Esse ângulo S vai ser o comprimento do arco da espiral até o ponto qualquer da espiral, dividido por 2 vezes o LC, que é o comprimento total da espiral, vezes o raio da parte circular da curva composta. Esse RC é o raio da parte do círculo em que essa espiral está fazendo a transição da reta para esse círculo. Então, colocando esse S em termos desses novos elementos, nós temos então aqui o dy novamente expresso já por essa nova expressão. Tá? Então vamos repetir aqui e vamos continuar. Bom, operando aqui essas potências, L2 ao quadrado vai ficar L ao quadrado, aqui 2 vai ficar esse 2 aqui é o que está aqui. E esse 2 ao quadrado, ele está aqui 2 ao quadrado, vezes o LC ao quadrado, vezes o raio da curva ao quadrado. Aqui está o L maiúsculo, mas aqui eu botei o L minúsculo, mas botei o índice C. É o comprimento total da espiral, é a mesma coisa. E aqui é a oitava potência, L2 ao quadrado vai ficar L8, aqui é o 8 que está aqui, e aqui a quarta potência fica o 2, aqui a quarta, vem para o denominador, L a quarta vezes o raio a quarta, operando essa potenciação. Agora vamos integrar ambos os membros da igualdade e aplicando o teorema da soma, da integral, né? Então a integral de dy vai ser a integral de dl menos a integral dessa parcela, que está em L a quarta, menos a integral dessa parcela, que está em L a oitava. Então, integrando, nós temos que a integral de y é y. As constantes de integração são nulas, que o y começa a contar lá no tangente, da tangente à espiral, e quando o comprimento da espiral é zero, o y também é zero. Então as constantes de integração vão ser nulas. Então eu já estou considerando aqui que elas são nulas. Então a integral de dy é y, a integral de dl é l, e aqui é aquela integral de L à quarta, eu somo uma unidade aqui na quarta, vai ficar L à quinta dividido por 5. Então esse 5 aqui é esse 4 mais 1 que está aqui, fruto da integração.
e o restante se mantém, porque são constantes. O comprimento total da espiral é constante e o raio da curva circular é constante. Aqui é a mesma coisa, ela a oitava, integrando, vai ficar L a nona, e o 9 vem para o denominador. Aqui o denominador se mantém, e esse 9 aqui é o que veio lá da integração. Tenho então a forma finita do y, que é a fórmula da tangente, a tangente tirada ao longo, a distância tirada ao longo da espiral, correspondente a um ponto qualquer lá da espiral. Bom, em função do arco S, que tem muitas expressões que colocam o y em função desse ângulo da espiral S, quando podia ficar em termos do L mesmo, variando o tamanho do arco da espiral, ia se tendo a distância S, né? Mas estamos fazendo aqui um exercício para se ver como é que as fórmulas dos livros aparecem. Então nós sabemos que esse ângulo S da espiral é o L ao quadrado, esse segmento até o ponto particular da espiral, sobre 2 vezes o comprimento total da espiral pelo raio da curva circular. Então o S à quarta, né, vai ser elevando aqui, isso aqui ao quadrado, né, S ao quadrado, eu botei a quarta, a quarta, elevando a quarta, 4 vezes 2, 8, e aqui vai ser o 2 elevado à quarta, que vou precisar dele, né. Então eu tenho aqui, eu vou preparar essa fórmula, esse L sigo aqui nessa fórmula, eu vou desmembrar esse L à quinta potência como sendo L ao quadrado vezes L ao quadrado vezes L. Então L ao quadrado vezes L ao quadrado, L à quarta vezes L vai dar L à quinta. E aqui o L à nona vai dar L8 vezes o L à oitava, né? E o restante aqui eu desdobrei também. Aqui eu tenho isso que está aqui, eu desdobrei de modo que eu ficasse aqui com L2 sobre 2LC vezes R. Eu desmembrei na manha, ó, para eu ficar aqui com S, aqui outro S, e aqui eu ficaria com o S à quarta. S à quarta é o L à oitava sobre esse denominador aqui. Então eu tenho aqui a expressão de Y em função do ângulo espiral S, está ela aqui. L é o comprimento da espiral, que eu botei ela em evidência aqui, então botando em evidência eu fico com 1 menos S2, S ao quadrado sobre 10, menos S à quarta sobre 72, né? E em função de L, né, só fazendo aqui essa conta, ficaria L menos 5 vezes 8, 40, aqui permanece constante, e aqui 9 vezes 2 à quarta vezes 8 é 1152 L9. Então vamos só fazendo uma crítica dos resultados. Então, se fosse usado o desenvolvimento do cosseno, e aqui fazendo a correção do lado inclinado para o lado plano, como nós fizemos aqui nessa aula de hoje. Então, se fosse feito aqui pelo cosseno, nós teríamos que fazer a integral dessa função cosseno, que ela não tem uma forma fechada, e teríamos então dificuldade. Poderia-se fazer uma mudança de variável para ter a função em cosseno de t e usar o desenvolvimento em série do cosseno. Então aqui seria o caminho usado usando o desenvolvimento em série do cosseno, que é o caminho usado por alguns autores de Estradas, pelo Pacheco de Carvalho e por outros autores, mas que eu não quis usar. Eu usei um outro caminho para compararmos. Então aqui é a expressão do cosseno. A integração exata seria essa, mas não é possível chegar nela. O cosseno vai ser uma expressão aproximada, né? Um polinômio equivalente a esse cosseno, mas é aproximado da forma aproximada dessa função da integral do cosseno, né? Então se fosse por essa expressão, vocês vão ver lá nos livros de Estradas,
do Pacheco de Carvalho e outros, se chega a essa expressão, y igual ao L, que é o comprimento da espiral até o ponto que está considerando, 1 menos S ao quadrado sobre 10 mais S à quarta potência sobre 216. E aqui por esse caminho que nós seguimos, pela correção do lado inclinado, ficou aqui uma sujeirinha aqui, um L, o lado inclinado corrigido para o lado plano, esse dy seria então essa correção a esse lado inclinado, e nós então fizemos um desenvolvimento binomial. Esse é o desenvolvimento binomial, analogamente, esse é o desenvolvimento de série do cosseno. Aqui seria o desenvolvimento binomial. É uma outra maneira de fazer, é um outro recurso da matemática, usando a matemática para chegarmos a um algoritmo que permite nos dar aquela distância y que nós estamos querendo lá ao longo da linha de referência, ao longo da tangente para alocar o ponto da espiral. Então, ao longo da aula nós desenvolvemos e chegamos a essa expressão aqui, ó. Então reparem só, reparem que as duas expressões, indo pelos dois caminhos, até o segundo termo é a mesma coisa. No terceiro termo temos uma diferença, porque nesse desenvolvimento binomial todos os termos são negativos. E aqui no cosseno, na série do cosseno, a série é alternada, ora é positivo, ora é negativo. Então esse terceiro membro ficou positivo. Aqui no binomial, no desenvolvimento binomial, são todos negativos. Agora, qual é o mais certo? Ambos são igualmente aproximados, igualmente certos. Não podemos dizer, são aproximações de uma solução que seria essa difícil de obter, que seria a integral do cosseno desse L ao quadrado sobre KdL. Então são aproximações. Então nós, na engenharia, nós chegamos a algoritmos assim, que temos que avaliar depois, em função do resultado, das consequências, que algoritmo fica mais fiel diante da resolução do problema prático, qual dos algoritmos é o mais adequado. Então isso daí não podemos condenar nenhuma forma nem outra, tá? Eu espero que vocês estejam vendo aí, e isso daí é uma contribuição que eu quero dar a vocês, fazer essa crítica, fazer essa análise. Isso daí é o trabalho do engenheiro. O engenheiro, né, ele tem que ficar, ele tem que saber mais do que o computador, ele tem que fazer análise, críticas, deduzir fórmulas, gerar algoritmos, e depois esses algoritmos então são codificados e faz então os firmwares para se colocar então lá na estação total. Então com isso nós temos aqui, né, aqui uma espiral, nós temos aqui essa espiral, aqui a tangente à espiral, e então um ponto qualquer da espiral, esse ponto M, ele vai ter um arco qualquer desde da tangente à espiral até esse ponto M. Esse ponto M será então locado com essa distância y aqui ao longo dessa tangente. E na aula passada vimos a expressão que dá esse offset x para chegar a esse ponto M. Nessa aula de hoje vimos como é que se deduziu a expressão para dar essa distância y, que foi essa expressão aqui pelo desenvolvimento binomial, e se fosse pelo desenvolvimento em série do cosseno, seria aquela expressão que está lá, é mais usada nos livros de engenharia, mas as duas são corretas e são igualmente erradas, vamos dizer assim. E esse ponto do final da espiral para o círculo, então seria o YC, a distância YC, e XC. Bastaria substituir o S aqui pelo SC, pela expressão do SC, e aqui o L, o comprimento parcial da espiral, seria o LC, que seria então o YC aqui, a distância desde o TS até aqui, ao offset necessário para alocar o ponto da espiral ao círculo, seria então
YC igual ao L minúsculo, U menos o SC menos o SC, direitinho, tá? Bom, temos então aqui, como o topógrafo faria lá com a sua estação total, tem aqui a linha de referência. Dentro da estação total tem o firmware, tem o software, que ele lá operando as teclas, chamando lá o algoritmo de estradas, que normalmente é no algoritmo de estradas, né? E está na linha de referência, ou então para a linha de referência, pode ser o programa linha de referência, e ele lá tem o ponto, já se está no projeto, esses pontos da espiral calculados, o X e o Y da espiral estão calculados e armazenados na memória aqui da estação total, e ele tem então, vai locando, vai tendo essa distância Y e o offset X, que o auxiliar de topógrafo, lá com o prisma, ele coloca aqui no trecho da espiral e vai locando a espiral. Então, cada ponto da espiral tem uma distância Y. Então, era só isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado esta aula. É uma aula, assim, eu acredito que seja uma aula muito útil para quem quer saber mais do que só ficar apertando teclas de um aparelho, quer saber como é que as fórmulas aparecem, como é que os algoritmos aparecem, e eu espero que vocês façam comentários, o que vocês estão achando dessa aula, compartilhem com essa aula para que o YouTube, né, amplie essa aula para outras pessoas, e façam a inscrição se não estão inscritos, e até a vista pessoal.